Olá, meus amigos, muito boa noite, mas muito boa noite mesmo. Este é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e eu quero saudar-lhes dizendo Rei Ene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Hoje, aqui em São Paulo, onde eu estou, uma noite muito, mas muito fria mesmo, uma noite muito fria. E é um prazer poder estar com vocês em mais um elucidador debate proposto pela plataforma de streaming netfé.tv. Eu não sei de onde você está nos assistindo hoje. Talvez você esteja na América do Norte, na América do Sul, na América Latina, na Europa, na Ásia, enfim, onde você estiver, eu tenho certeza que você vai sair edificado. Você que tem interesse em crescer em graça e conhecimento e também na opinião da igreja acerca de diversos assuntos. Quero lembrar-lhes que este programa é um oferecimento da plataforma Netfé. Conforme vocês vão acompanhando agora na sua tela, a netfé.tv é uma plataforma de streaming, uma plataforma com conteúdo da melhor qualidade, um conteúdo pensado para a edificação do corpo de Cristo. Você, neste momento, pode assistir aqui pelo seu computador, seu smartphone, seu tablet, todo o conteúdo da netfé.tv. Basta somente apertar o play, programações ao vivo, transmissões de culto, uma visão missionária, além de material para adolescentes, crianças, entrevistas, programas como Coisa de Crente, não é? Os nossos debates, conexão com a pastora Keila Cordeiro e muito material para você e sua família. Então, eu quero convidá-los para que se inscrevam na plataforma de streaming netfé.tv. Vá ao seu navegador e coloque netfé.tv e com poucos cliques faça parte desta família que tem edificado o corpo de Cristo. netfé.tv. Vem para cá. Bem, hoje, apesar deste frio, vocês veem que eu estou aqui com chapéu, cachecol, está bastante frio em São Paulo. Amanhã estarei viajando para Poços de Caldas para pregar a palavra de Deus. Mas eu tenho algo a dizer a vocês. Será que a igreja de Jesus, os cristãos, eles devem expressar a sua opinião sobre o dia a dia da população ou da comunidade onde estão inseridos? Será que a igreja deve somente se preocupar com as questões espirituais, metafísicas, falando de salvação, falando de transformação, falando de libertação? Ou a igreja pode e deve opinar nas questões de saúde pública, nas questões sociais, e por que não dizer ter uma opinião crítica política? Será que a igreja deve, de fato, se envolver? Bom, eu, como ministro do Evangelho, e cristão há 36 anos, e leitor da Bíblia Sagrada, posso asseverar a vocês que a igreja deve expressar a sua opinião. A reforma, principalmente a reforma calvinista, teve um viés político muito forte, inclusive influenciando, não é, a diversas nações. Por que não dizer luterana? Por que não dizer outros grandes pensadores cristãos, como o Dr. Martin Luther King? E hoje nós queremos falar sobre um assunto que em todos os jornais, sem exceção, todos os jornais inflamou as pessoas e muitas vezes dividiu a população brasileira. Nós vamos falar hoje sobre o voto auditável. Esta semana, esse projeto, né, de emenda à Constituição, esta PEC foi rejeitada no plenário
da Câmara dos Deputados em Brasília. Mas o governo teve um número muito grande de votos. Será isso? Será que a igreja deve expressar sua opinião? Para discutir esse assunto, você é a favor ou contra o voto auditável? Aliás, antes de apresentar os meus convidados, eu quero dizer-lhes que você pode participar dando a sua opinião através do WhatsApp. Nós temos o WhatsApp, se você está fora do Brasil, o código do país é 55, o código do país é 55, e o WhatsApp é 11 93933 1677. De novo, 11 93933 1677. Mais uma vez, 11 93933 1677. Você é contra ou é a favor do voto auditável? Para debater esse assunto comigo hoje, eu quero convidar a nossa mesa o sociólogo Tiago Cortes, sociólogo pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é um dos primeiros membros do movimento Escola Sem Partido em São Paulo, trabalhou na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo de 2015 a 2020 e agora é assessor parlamentar da vereadora Sonaira Fernandes na Câmara Municipal de São Paulo. Aliás, eu quero justificar a ausência da vereadora Sonaira, que deveria estar conosco hoje neste singelo debate, mas por motivo de saúde não pôde comparecer, mas justificou. Tiago, muito boa noite. Boa noite, bem-vindo, bem-vindo não, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Pastor Ivan, também é um prazer estar aqui novamente. Graças a Deus que eu não estou sentindo todo esse frio, viu, Cruvinel? Você está num frio aí, eu estou bem aqui. Mas é que eu sou friorento mesmo. O Tiago é sociólogo e ele é cristão, ele é evangélico, não é? E também para participar conosco, o professor doutor Ivan Durães, filósofo e jurista, um pensador fora da caixinha. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, pós-doutor em Antropologia pela PUC, pós-doutor em Ciência da Religião pelo Mackenzie, pós-doutor em Educação pela USF em São Paulo. O USF seria, depois ele vai me dizer, doutor e mestre em Direito, e aí nós temos as outras graduações dele, não é, na área da filosofia, ciência da religião e da teologia, autor de mais de 40 livros na área do direito, filosofia e religião. Ele é docente na área de graduação, especialização, mestrado e doutorado em direito. Meu amigo Ivan Durães, porque aqui eu vou falando os títulos, depois trato aqui na amizade, que como nós estivéssemos tomando um café nesta noite fria. Meu irmão Ivan Durães, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Cruvinel, graça e paz. Boa noite, Tiago Cortes. É um privilégio para mim hoje nos reunirmos mais uma vez, aqui onde eu posso considerar a mesa da fraternidade. Estamos aqui como irmãos para dialogarmos a respeito de questões importantes ao nosso cotidiano. E a todos que irão nos ouvir e já estão nos acompanhando aqui neste programa. Maravilha. Uma curiosidade, o USF como é? Universidade São Francisco, não? São Francisco, exatamente. São Francisco, muito bem. Um abraço aos membros do grupo TC Teclai, que eu faço parte enquanto pós-doutorando lá na USF. Maravilha, muito bem a todos deste seleto grupo, também o meu abraço, o abraço da Netfé. Eu quero começar lembrando que você pode participar mandando a sua opinião pelo WhatsApp 11 93933 1677. Você é contra ou a favor o voto auditável? Mas em rápidas palavras, eu queria começar com o Tiago, fazendo a pergunta que eu coloquei na minha introdução. A igreja, o cristão, talvez não a sociedade, não a igreja do ponto de vista jurídico, mas o cristão que tem uma visão espiritual e metafísica deve se preocupar, opinar e muitas vezes até se envolver
nas questões do dia a dia, tanto sociais quanto políticas? A mesma pergunta para os dois participantes, começando com o Tiago. Bom, bem resumidamente aqui, o Cruvinel, eu acredito que sim, até porque a gente está aqui por algum motivo, né? Se for para a gente viver totalmente desligado do mundo, a gente não precisa necessariamente participar da comunidade, da sociedade civil, etc. Então, eu acho que sim. Eu acho até que existe um certo preconceito, até dentro da igreja, em relação à ideia de participação política, de participação no debate público, a ideia de que não se deve misturar as coisas, né? Mas eu acho que isso é ruim. Você tem no Brasil, e eu acho legítimo também, tem grupos aí de pessoas que defendem a legalização da maconha, grupos que defendem as mais variadas pautas que estão participando do debate público. Por que os cristãos não poderiam participar? Né? Vale ressaltar, o Estado laico não é um Estado que anula ou elimina a participação de pessoas que têm uma crença religiosa no debate público. É precisamente o contrário, é o Estado que protege a participação dessas pessoas no debate público sem que haja conflito violento. Então, todas as pessoas das mais diferentes crenças religiosas podem participar do debate público. E, bom, a história da igreja, especialmente no século XX, é uma história de participação política intensa, né? Inclusive na Alemanha, durante o regime nazista. Eu estou tentando lembrar o nome do pastor, vocês podem me ajudar a achar depois. É um pastor que, inclusive, chegou a ser executado pelo regime nazista porque se opôs desde o início às práticas do regime nazista. Isso, exatamente. Então, assim, a minha resposta é muito simples. Nós devemos sim participar. Maravilha. Doutor Ivan? Eu entendo que é necessário, sim, que toda a sociedade faça parte desta discussão de temas importantes para o cotidiano. Eu tenho uma opinião no que diz respeito à organização religiosa, à instituição igreja. Eu entendo que os membros devem, sim, participar da discussão, estarem atentos a, de fato, o que, inclusive, é votado no Congresso Nacional, decisões do Poder Judiciário de vertente política ou não. Mas eu faço essa ressalva. Eu entendo que a igreja, enquanto instituição, ela deve se abster da discussão, sobretudo político-partidária, porque corre-se o risco de a igreja sacralizar determinadas discussões e espiritualizar determinados indivíduos na cena política. Sempre fico preocupado quando organizações religiosas transformam líderes políticos em mandatários não de pessoas, mas como se fossem representantes de Deus na Terra. Isso é muito ruim, e sempre que a igreja ela seguiu por estas veredas, nós encontramos prejuízos, inclusive para a democracia. Eu digo isso, inclusive, porque faço parte de uma igreja, uma tradição religiosa que sustenta, desde a sua fundação, a divisão entre igreja e Estado. É isso aí. Maravilha. Só o meu comentário rápido sobre isso que o doutor Ivan falou. Desde o século IV, a exacerbação de influência política com relação à religião foi nefasta. E a questão aí não é se direita ou esquerda, ou seja lá qual for, na minha opinião, né? Mas o que é correto, o que é certo, o que é bíblico, ou ver a sociedade pelos olhos da palavra de Deus. Aí eu já estou falando como pastor, né? Como estudioso, como teólogo. Mas vamos direto aqui ao nosso debate aqui. Vamos lá, pessoal. Voto auditável. Olha, só faltou as pessoas se pegarem de tapa por causa desse negócio de voto auditável. E minha impressão, meus amigos, é que a sociedade queria o tal do voto auditável. Uma outra impressão que eu tive, meus amigos, é o seguinte, que líderes não quiseram ou tiveram
receio de se posicionar, e aí o doutor Ivan pode me ajudar, publicamente, porque nos bastidores diziam que era a favor, porque haviam presenciado alguma coisa complicada, foram presidente de mesa, por exemplo, mas não tinham certeza, convicção que alguma coisa complicada estava acontecendo. Então, doutor Ivan, e aí começo com o doutor Ivan e já vou para o Tiago. A pergunta é: o que é voto auditável e você é contra ou a favor? Doutor Ivan lá. E o Tiago, mesma pergunta. Perfeito. Eu sou a favor de todas as maneiras razoáveis para a auditoria do voto. Então, respondendo diretamente, pastor Cruvinel e ouvintes e pastor Tiago, eu sou a favor de mecanismos auditáveis do voto. Mas quando eu falo em voto auditável, eu retiro, pelo menos neste momento, a compreensão do voto auditável por meio da proposta da PEC de 2019, que propôs a inserção do parágrafo 12º ao artigo 14 da Constituição Federal. Eu acredito que nós precisamos olhar para frente, e olhando para frente, as possibilidades para auditorias em sistemas virtuais caminham cada vez mais para uma auditoria também digital. Eu trago aqui uma ideia, e rapidamente, no seguinte sentido. Há um tempo, há algumas décadas, eu fui bancário. E quando nós, no banco do passado, nós acompanhávamos e auditávamos contas correntes e contas de poupança dos clientes bancários, né? Nós fazíamos isso por meio do controle por papel. Era papel para lá, papel para cá. Hoje, o sistema financeiro, ele evoluiu muito, de maneira bastante significativa. Há ainda problemas, sim, mas há conferências e auditorias em operações financeiras, seja na Bolsa de Valores, acompanhadas e auditadas pela Comissão de Valores Imobiliários, seja, inclusive, pelos próprios sistemas dos bancos, nós estamos nos deparando com auditorias digitais. Então, caríssimos, eu acredito que é sempre muito bom e necessário nós fortalecermos o voto e a compreensão de que o voto é legítimo, mas, sobretudo, por meio de acompanhamentos digitais. Nós estamos na era da tecnologia e acredito que precisamos olhar para frente. E este olhar para frente nos coloca diante da busca de mecanismos de auditoria digital, não somente no voto, mas em todos os instrumentos da democracia. Obrigado. Eu até tenho uma consideração a fazer, já temos opiniões aqui. Você pode mandar aqui a sua opinião. Você é contra ou a favor do voto auditável? O doutor Ivan fez a sua colocação, mas com ressalva, ele disse que é a favor, mas com ressalva na atual situação que aconteceu nessa semana na Câmara. Eu tenho uma consideração, fui bancário há muito tempo, eu fechei contabilidade de banco sozinho. A diferença é que, na época, qualquer contador ou praticante da contabilidade bancária conseguia achar a diferença. Hoje, a tecnologia, me perdoem os bancários, parece que emburreceu um pouco, e eles não têm condições de achar as diferenças. Quer dizer, um seleto grupo só pode encontrar essa diferença. E se esse seleto grupo for corrompido? Porque isso vai nós vamos, depois da opinião do Tiago, nós vamos responder isso, porque o Antônio, de Porto Alegre, não acredita nas urnas eletrônicas. Elas são totalmente manipuladas. O que vocês acham? Um pequeno grupo, porque hoje a tecnologia parece que ajuda, muitas vezes atrapalha. Muita gente não entende nem seu celular. Mas vamos lá. Tiago, a pergunta é:
o que é o tal do voto auditável, já foi falado da PEC, e você é contra ou a favor? Por quê? Para começar, só fazer uma ressalva aqui, eu lamento que o debate desse tema tão importante, que é o tema do voto auditável, ele esteja ocorrendo no Brasil hoje num clima tão polarizado, porque parece que quem é a favor é de direita, quem é contra é de esquerda, e por aí vai. Mas, então eu quero fazer essa ressalva, eu lamento, eu até acredito que seria melhor que esse tema viesse depois, ou muito antes, porque ele veio num ambiente ruim, muito ruim para se tratar desse assunto, que é um assunto tão importante. Eu acredito no nosso sistema eleitoral, eu confio no sistema eleitoral, eu acredito na urna eletrônica, eu acho que o nosso sistema eleitoral é bom, do ponto de vista técnico, logístico, etc. Mas eu acho que ele pode melhorar, então por isso eu sou a favor da proposta do voto auditável. Acho também que é possível que essa proposta seja revista mais adiante, até porque nessa votação dessa semana foi encerrada com esse texto particular em que o pastor Ivan comentou aqui, mas existem outras possibilidades. Agora, o que diz o texto da PEC? Ele não acaba com a urna eletrônica, ele só acrescenta um comprovante físico que você deposita numa urna à parte, numa urna de acrílico, e o eleitor ele pode conferir visualmente aquele comprovante. Então vai ficar ali dentro da urna de acrílico, ele pode conferir visualmente, se tiver tudo correto, é aquilo mesmo, ele vai confirmar. Se tiver alguma discrepância, ele vai alterar, ele pode cancelar o voto e votar novamente. Então foi pensado um sistema, um método, para que o eleitor tivesse certeza fora dos meios digitais, que nós, por exemplo, a minha geração, eu estou bastante tranquilo em relação ao meio digital, etc. Mas nem todo mundo tem essa tranquilidade. E a verdade é que o TSE já realiza essa auditoria digital que o pastor Ivan estava falando, que é a testagem pública, se não me engano, o TP, que é realizada anualmente. Eles convidam algumas pessoas de partidos, etc., para fazer o teste público. Só que uma auditagem digital é muito fechada, muito fechada. Então, com essa proposta da PEC, que é a que foi derrotada agora, da 135/2019, o próprio eleitor poderia auditar o seu voto conferindo visualmente as informações no comprovante físico. Então, acho que seria uma maneira de democratizar, de deixar o eleitor também participar e ter uma segurança melhor. Volto a dizer, eu não acredito em uma grande conspiração contra a urna de uso das urnas eletrônicas, etc. Eu acho que existem falhas pontuais, vulnerabilidades, como todo sistema tem. E volto a dizer, do ponto de vista técnico, o nosso sistema é melhor, por exemplo, do que o americano. Você vê o voto impresso, o desastre que foi nos Estados Unidos, gente votando pelo correio, o voto não chegava a tempo, é horrível. Eu gosto da ideia da urna eletrônica, mas gosto da ideia que na urna eletrônica seja aclopado esse sistema de comprovante físico. Eu acho que daí ficaria perfeito. Aí eu pergunto a vocês, os dois senhores aqui. Por exemplo, a população ela tende a ser passional. A população, geralmente, às vezes me dá a impressão que eles pensam com o fígado, né? Me dá a impressão. Você acha? Vocês me perdoem, eu vejo muita gente, inclusive ministros, que são profundamente belicosos, quando deveriam promover a paz, né? Aí eu pergunto, bom, o Antônio de Porto Alegre, não acredito nas urnas eletrônicas, elas são totalmente manipuladas, ele está afirmando, o que vocês acham? Ora, quais são os elementos para alguém afirmar isso? Existe? Se a gente for acreditar, Antônio, que as urnas são totalmente manipuladas, então, quer dizer, quem é o presidente do Brasil até hoje? Você vai ter que regredir muito tempo. Eu sei que existem falhas específicas, vulnerabilidades específicas, por exemplo, até o deputado Carlos Sampaio, do PSDB, ele pediu várias auditorias depois da campanha da eleição da Dilma de 2014, a segunda, porque realmente foi uma eleição que levantou... Muita gente não acreditou naquele resultado, etc.
Foi um resultado no mínimo temerário, né? Eu sou tão democrático que eu acredito que o cara tem o direito de dizer que foi, não acredita e tal, não sei o quê, como tem o direito de comemorar, tranquilo. Só que é o seguinte, a gente tem que aprimorar o sistema justamente para que pessoas como o Antônio tenham mais segurança daqui para frente. Eu não acredito que a urna seja totalmente manipulada. Se eu acreditasse, eu teria que... Eu estou vivendo num teatro de democracia, então num simulacro de democracia. Eu acredito que tem vulnerabilidades que a gente tem que trabalhar com elas para que sejam ou anuladas ou mitigadas. Mas a gente está avançando, inclusive hoje, o pastor Cruvinel, só para acrescentar aqui no debate, informação, o ministro Barroso, do TSE, porque eu antipatizo totalmente com ele, eu acho que ele tem uma postura extremamente autoritária, mas ele já sentiu um pouco dessa pressão popular hoje, ele fez uma coisa razoável, ele vai criar uma comissão de auditoria externa para acompanhar as eleições desde o começo. Então vai ter gente de outros setores da sociedade para além dos partidos acompanhando. Isso já é uma coisa positiva. Aí, meu Deus, aí nós vamos uma pergunta que eu queria fazer, vou aproveitar, vou embalar aqui com o doutor Ivan. Doutor Ivan pode comentar essa questão aí do que ele fez a pergunta, lembrando que todos podem mandar suas perguntas ou suas participações no WhatsApp do programa, da Netfé 11 93933 1677, 11 93933 1677. E aí, doutor Ivan, eu lhe faço a seguinte pergunta. O ministro Barroso, ou qualquer ministro do Supremo, pode implantar essas comissões, e às vezes não dá impressão, pelo menos dá impressão a mim como leigo, como população, que o judiciário, que deveria ser provocado, por vezes quer legislar, porque a questão judiciária, no meu entendimento, ele se pronuncia quando provocado, mas às vezes não dá a impressão que eles querem legislar, eles querem dar determinação. Qual é a função dos ministros do TSE, principalmente com relação a essa proposta aí do voto auditável? Tá, vamos lá. Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem algumas características específicas. Ele é um tribunal diferenciado no sentido de que o Código Eleitoral atribui competências de gestão das eleições e dos mecanismos do sistema eleitoral. Então, com isso, pastor Cruvinel e ouvintes, não dá para comparar a atuação do presidente do TSE com, por exemplo, a atuação do presidente de um outro tribunal. Justamente porque o TSE tem aquilo que, do ponto de vista jurídico, nós chamamos de funções atípicas. E estas funções atípicas do TSE garante e obriga o seu presidente e os ministros, inclusive, tomarem medidas administrativas para a garantia da rigidez do voto, da discussão toda que estamos assistindo. Agora, quanto à colocação do nosso ouvinte, ela, para mim, é muito importante. Mas muito importante mesmo, porque a gente percebe que na democracia, que é o regime que estamos experimentando, que tem as suas falhas, desde inclusive a sua fundação, nos coloca diante da possibilidade de visões contrárias, opiniões contrárias, a exemplo que foi apresentado. Eu, tanto assim como foi dito pelo Tiago Cortes, eu não acredito que o sistema eleitoral e as urnas seja um conto de fadas, uma estrutura extremamente de engano. Não, eu não entendo isso. Entendo que há necessidade de avançarmos no sentido de trazermos mais segurança ao voto. Contudo, uma afirmação peremptória nesse sentido, ela exigiria mais solidez. Se eu digo, olha, as urnas tal, então eu preciso ter informações ou subsídios
para comprovar esse discurso. Nós vivemos no Brasil hoje um momento de exaltações, em que, ao invés de afirmações sólidas, comprovadas, nós encontramos muitas opiniões. Mas isso é do jogo democrático. É função nossa, enquanto conviventes em um país democrático, respeitarmos, inclusive, opções como essas e, eventualmente, colocarmos na mesa para discutir. Agora, só para fechar, eu falou uma coisa muito interessante a respeito do momento que vivemos, dessa discussão que vem surgindo, onde alguém fala que é contra ou a favor, já estabelecido rótulos, às vezes rótulos pejorativos e tudo mais. Só que, curiosamente, também é preciso considerar o seguinte, pastor Cruvinel, veja que interessante. O que nós estamos discutindo aqui, e o que o Brasil hoje está discutindo a partir da decisão do Congresso, enfim, da Câmara, é o seguinte: nós estamos falando sobre direitos humanos, direito humano ao voto. Então, é muito interessante quando, às vezes, nós encontramos concepções equivocadas que entendem que a pauta dos direitos humanos é só da esquerda, ou somente disso, ou somente daquilo outro. A pauta dos direitos humanos não foi sequestrada por um partido ou por uma ideologia política. A pauta dos direitos humanos é uma pauta democrática. Por isso, o nosso assunto hoje envolve direitos humanos. Tanto é que esse tema, o voto legítimo, que abre espaço para que ele seja auditável, está presente no artigo 21, olha que interessante, artigo 21, item 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Legal. Mas vocês não acham, Tiago, vocês não acham que, quanto população, assim, eu sou leigo, né? Eu gosto da política, sou pastor evangélico, mas às vezes esse modo passional de discutir das coisas mais atrapalha do que ajuda. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Se a PEC passasse e o voto e houvesse, além da questão digital, um voto impresso, iria encarecer, onerar demais o Estado, sim ou não? O problema é esse, sim ou não? O Estado onerado, sim ou não? É considerado um retrocesso, sim ou não? Ou é considerado uma forma, seria considerado uma forma de amenizar o anseio de uma parte da população, que, pelo que eu estou vendo, é uma parte muito grande. Ora, 200 e tantos votos é muita representatividade. Começa com o Tiago, doutor, depois. Bom, sobre essa questão da polarização, eu tenho uma posição muito simples que eu acho que a gente vai sempre polarizar numa democracia em que você vai afunilando os partidos, as ideologias, as agendas políticas, está afunilando, isso vai levar à polarização. O problema é ser uma polarização barata, uma polarização boba, né? Do tipo, eu não acredito na urna eletrônica e acabou. Eu, por exemplo, eu acredito na urna eletrônica. Eu sou eleitor do Jair Bolsonaro. Eu acredito que se a urna eletrônica fosse sempre uma fraude, ele não teria sido eleito nunca, né? Ele nunca teria chegado ao Congresso, onde ele ficou mais de 30 anos. Agora, a gente está num momento do país, o que está acontecendo é um abismo entre a vontade popular e essa espécie de elite burocrática que comanda o Estado, pessoas que não foram eleitas por ninguém, como o Barroso, e que estão exercendo um poder para além da imaginação, para além do razoável, e a gente fica à mercê dessas pessoas que se acham deuses do Olímpio, né? O problema que a gente tem que enfrentar, e eu vou responder já a questão do preço, do valor, disso tudo. O problema que a gente tem que enfrentar é o seguinte: as pessoas precisam se sentir incluídas e representadas, né? Então, a partir do momento que você começa a ouvir esses clamores diversos, né? Não é o único também, mas a partir do momento que você começa a ouvir esse clamor, aí sim você consegue
cobrar, inclusive, do cidadão mais participação em vários temas, em várias situações. Eu lembro, por exemplo, do plebiscito sobre as armas, que houve um tempo atrás, que eu acho que foi talvez a única vez que eu vi meus colegas, amigos, familiares empenhados e engajados num debate. Foi um debate importante para o Brasil naquele momento. E a gente precisa ter mais essa sensibilidade. O Brasil é um país em que você é obrigado a votar. A gente também tem que colocar isso aqui em debate. Nós somos obrigados a exercer o voto, ou a gente tem que justificar, pagar uma multa, mas essa obrigação de votar, ela cria uma ideia de que eu preciso participar. E já que eu preciso participar, eu quero que a minha participação seja validada da maneira correta. Então, acho que isso é mais do que legítimo. Aí surgem essas questões técnicas que também a gente precisa pensar do valor. O valor hoje do voto aditável nessa proposta desse texto da PEC, disso que eu falei do comprovante físico, que é depositado na urna, tal, não sei o quê, vai ficar em torno de 2 bilhões, deixa eu ver o texto aqui certinho, 2,5 bilhões, alguma coisa assim. Já tem para o orçamento do ano que vem, né, do orçamento fiscal do ano que vem, já estão empenhados 1,6 bilhões. E o relator dessa PEC, o Felipe Barros, ele apresentou uma contabilidade ali que poderia cobrir o restante, o valor restante. É possível. Vale lembrar que o problema é a gente discutir, eu sei que é um valor alto, eu esperava inclusive que fosse menor, mas vale a gente lembrar que as mesmas forças políticas que enfatizam tanto o valor alto do voto aditável aprovaram um fundão eleitoral de praticamente 6 bilhões. Então fica difícil, a gente tem que ter algum tipo de critério para validar o clamor popular sem que pareça um desprezo da classe política, dessa elite burocrática diante desse clamor, entendeu? Porque se você falar só, é muito caro, mas aí você traz um fundo eleitoral multibilionário desse tamanho, vai ficar difícil. Entendi. Deixa eu fazer uma consideração aqui. Às vezes parece que as defesas elas são acirradas quando lhe convém, né? Então, quer dizer, se essa questão é de bilhões em determinada situação, vamos lutar a favor, mas se é bilhões em determinada situação que se deriva de um grupo contrário ao meu, vamos rechaçar. E aí, quem perde é o povo. E aqui eu quero fazer a seguinte pergunta, meus amigos. Foi falado aqui, o Tiago falou sobre o ministro Barroso, né? E já falou que não concorda muito com as decisões do ministro, que tem um pouco de dificuldade com isso. Não é isso, Tiago? Olha, eu tenho dificuldade com toda a corte. Eu já na época da questão do aborto, eu critiquei publicamente a decisão do ministro, inclusive no programa de TV, usando o meu direito de liberdade de expressão, com todo respeito ao que o ministro me merece. Eu discuti a ideia e não a pessoa do ministro, não é? Para não incorrer em pelo menos um dos crimes contra a honra, acho que é um 138, 139 do Código Penal. Se me fala a memória, doutor Ivan. Agora, a questão é o seguinte, doutor Ivan, e eu quero fazer a seguinte colocação aqui. Das duas, uma. Porque a Corte, o Supremo, ele deveria trabalhar... eu vou tentar achar a palavra aqui. O Supremo, na minha opinião, deveria trabalhar com uma certa... como encoberto no sentido de não aparecer, uma certa não procurar a né? mídia. Discreto, de forma... Isso, quase maçônica, discreta. Ele deveria ser discreto. Não é? O Supremo deveria ser discreto. Mas nós não vemos isso no Supremo hoje. Então, das duas, uma. Se o Supremo é muito utilizado, das duas, uma, ou o Legislativo não está trabalhando direito, está fazendo um monte de bobagem, está sendo provocado, e o Supremo está sendo provocado, ou
o Supremo está fora de função. É desse jeito, Arnaldo, como diz um amigo, ou não? Doutor Ivan Durães, me ajuda. Poxa, aí! Eu tenho um monte de perguntas acumuladas, né? A polarização, o custo e agora esta. Vamos lá. Mas essa aí é minha, porque isso daí me incomoda, como cidadão me incomoda muito. Vamos lá. Bom, meus caros, vamos ao primeiro bloco de perguntas. No que diz respeito à polarização, eu digo o seguinte, tá? Faz parte de uma teoria que eu criei, juntamente com o meu amigo Vinícius Couto, uma obra que escrevemos, que eu denominei, o título é Neopentecostalização da Política. Para não ficar apenas um assunto de teólogos, né? O neopentecostalismo, ele é um movimento religioso que tem uma força muito grande na década de 20 para cá, e os pontos cruciais do neopentecostalismo que hoje eu vejo na política, nesse contexto de polarização, a compreensão do mundo a partir de uma visão maniqueísta, onde tudo deve estar encaixado como representação do bem ou do mal. Então, por conta disso, a discussão no cenário político, ela fica muito pobre, ela empobrece. Por quê? É preciso dizer que alguém ou está na caixinha do bem ou na caixinha do mal. A partir daí, surge uma vocação para uma espécie de batalha espiritual com o objetivo, isso na neopentecostalização da política, com o objetivo de demonizar o inimigo. O político não é mais uma figura de carne e osso, é a representação do demônio, de tudo, mais que se imaginar. É o diabo. Então, verdade. Se expulsa, arranca, aniquila, e aí surgem ideias de linchamento virtual, aniquilamento, vão acabar com isso, vão metralhar, destruir. Isto é um vocabulário do neopentecostalismo. No neopentecostalismo, inclusive, se busca uma arregimentação de fiéis para que eles estejam sempre dispostos a lutar contra o mal sob o comando do líder. Então, há o líder diz, esse é o mal, vamos todos, campanha, jejum, oração, batalha e etc. Então, é o que nós estamos vivendo hoje, o neopentecostalismo que chega na política. E sobre essa perspectiva, caríssimos, eu vejo no nosso país cristãos religiosos que se tornaram missionários políticos. Assim como lá no campo religioso existe um missionário que chega, monta, planta uma igreja, uma organização religiosa, etc., o missionário político ele sempre está levando adiante a ideologia do seu partido político. Nas redes sociais, no WhatsApp, a todo momento, e sempre falando para discutir. Ou seja, a vida de muitas pessoas hoje, muitos religiosos, se tornou uma vida em função de uma ideologia política. E aqui não estou dizendo que está certa ou errada, não é essa a questão. Mas é um comportamento, e o Tiago depois me ajude, é um comportamento social do campo religioso que se deslocou para o campo da política. Mas aí está numa cartaz coletiva, né, doutor? Mas aí isso gera uma cartaz coletiva de emburrecimento, a pessoa acaba não pensando. Pois eu diria que é um modo de fazer política hoje, né? E alguns líderes religiosos, aliás, líderes políticos, melhor dizendo, eles se especializaram nisso, porque conseguem provocar os intestinos, a bilis dos seus seguidores. Então, no que diz respeito agora ao custo da PEC 135 de 2019, eu posso dizer aqui o seguinte, embora, repito, eu não seja a favor da auditoria pelo voto impresso, mas entendo, por outro lado, que a democracia tem um custo. Tem um custo. Em dado momento, é preciso pensar em orçamento para atender às demandas democráticas. Agora, vamos ao Supremo.
Sim, estou ansioso pela sua resposta. Perfeito. Eu não tenho uma visão totalmente negativa quanto ao Supremo Tribunal Federal. Na verdade, a minha discordância é com o sistema de nomeação de ministros para o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que seria, porque esse sistema de nomeação, ele não se mostra, na minha modesta compreensão, como algo que tem trazido tranquilidade para a democracia. É mais ideológico Porque do que técnico. isto, exatamente, as nomeações para atender determinados nichos, ela não faz bem para o Supremo. É interessante, Mas sim, aí, quando ocorrem nomeações doutor, técnicas. mas aí, deixa, agora vamos entrar aqui na questão prática da coisa. Eu sou Certo. conservador. Eu sou conservador, né? Uhum. Na época do governo de esquerda, quantos anos foram? Com 14, 13 anos. só do PT, sem contar do PSDB, que era de esquerda também. De esquerda também. Disfarçado com chantilly, mas era. Então, o que acontece? Ministro, porque doutor, sou a favor do concurso público para ministro. Eu sou a favor. Que ele seja. Agora, eu sou a favor. Agora, veja bem. Se o pessoal vai lá e apresenta um número grande de gente com autoridade que pode lascar com o pensamento conservador no país, não é justo colocar lá também aqueles que pensam como nós, pelo menos para dar um equilíbrio. Aí o debate já está mudando aqui. Olha, veja, eu noto o seguinte, já que inclusive estamos falando sobre voto, né? E voto presume mandato. Eu acredito que seria interessante para a ocupação das vagas no Supremo Tribunal Federal um mandato. Pensarmos em mandato. Até para que haja alternância de ideias, ventilações de posições jurídicas, inclusive. Agora, é preciso também considerarmos, caríssimos, que o Supremo Tribunal Federal, ele, por ano, tá, durante um ano, ele chega a proferir quase 100 mil decisões. Então, nós temos um Supremo Tribunal Federal que julga cerca de 100 mil pedidos. Então, há cerca de 100 mil decisões por ano. E são pensadas pela opinião pública apenas poucas decisões, claro, que dizem respeito à cena política. Não é que não são decisões importantes que deveriam ser esquecidas, nada disso. São decisões importantes que acredito que devem ser discutidas e rediscutidas. Até no contexto da democracia, né? Todavia, o Supremo é muito maior do que se imagina. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que chega, repito, a proferir 100 mil decisões ano. Isso é algo assustador. Mas, doutor, então, será que o Tribunal Federal ele promove eficiência em suas decisões? Eu tenho visto e acompanho isso por conta da minha profissão, pastor e Tiago, acompanho decisões belíssimas do Supremo. Até de ministros que em determinadas decisões eu torço o nariz. Mas em outras decisões eu encontro verdadeiros tratados jurídicos, decisões fantásticas. Outras nem tanto. Outras que eu discordo. Doutor, mas nos últimos anos parece que aquilo tem sido uma vitória. A meu ver, como cidadão, agora como entrevistador, eu quero ouvir o Tiago agora. Eu vou repetir mais uma vez. Eu tenho participado de debates com promotores de justiça, de televisão, como debatedor, não como entrevistador, e acredito que deveríamos ter um número maior de juízes. Eu acredito que ele deveria, na minha opinião, até que alguém me convença de forma contrária, concurso público deveria ser por competência, porém, eu não vou tapar o sol com a peneira. Durante muitos anos, juízes ministros foram apresentados, foram indicados
de um ponto, de um viés político. Se não houver o equilíbrio, pode ter uma discrepância. E, às vezes, me dá a impressão que eles querem ser os protagonistas das situações políticas brasileiras. Não a Câmara, não o Parlamento. E aí, não é... Por exemplo, essa questão aí do voto auditável está morto no Parlamento? Tiago? Bom, essa questão está morta nessa legislatura. Assim como outras propostas de voto auditável já passaram e surgiram outras, o próprio deputado Carlos Sampaio, do PSDB, que até então era favorável, ele apresentou uma proposta de voto auditável que em outra legislatura não teve êxito, foi engavetada, mas na outra legislatura do Congresso, da Câmara Federal, pode ser apresentada uma nova versão dessa PEC. O texto tem que ser diferente, a proposta tem que ser diferente, mas o tema em si pode ser, sim, reaproveitado. Eu acho que existem alguns problemas, por exemplo, a sabatina no Senado, porque os ministros, os candidatos a cargo de ministro no STF, eles passam por uma sabatina no Senado, né? Essa sabatina no Senado, ela costuma ser mais uma sessão de autocongratulação entre os senadores e os ministros do que realmente uma sabatina, porque já está tudo combinado ali. Então, existe essa questão. Eu acho que valeria a pena a gente pensar em mudanças. Eu acho que a ideia do mandato é muito boa. O pastor Ivan falou, uma ideia muito boa. Acredito que eu era francamente favorável antes à ideia de concurso público, Cruvinel. Mas a gente tem que pensar o seguinte: o ministro do STF, ele também é, de certa maneira, uma representação da sociedade. Ele precisa representar um segmento da sociedade. Então você imagina, por exemplo, talvez não hajam tantos indivíduos como eu interessados em participar de um concurso como esse. Então eu acho que o mecanismo do concurso acaba sendo prejudicado porque não é tanto uma questão de competência técnica, mas também de representação da sociedade, da pluralidade que tem na sociedade. Então você tem que ter um cara ali. Como eu coloquei, Tiago, a questão do equilíbrio. Sim. Não é? Do equilíbrio. É óbvio que esses ministros têm a Constituição brasileira para defender. Eles têm que defender. Eu acredito que é prerrogativa deles. Mas aí, como eu já citei em alguns comentários do Código Penal, por exemplo, tem um comentário que eu já li, do Dr. Damásio, que às vezes eu vejo que tem algumas interpretações que não estão em contexto. E aí que me causa problema, acho estranho. Sim. Só para fazer uma comparação. Sim, eu acho que tem que ter critérios. Por exemplo, eu acho que um dos critérios a pessoa tem que ter sido exercido a magistratura em algum momento da vida. Tem que ter tido a experiência de ter sido magistrado. Acho que isso é importante. Então, isso já é um critério interessante para mitigar os problemas. Se esse critério tivesse em funcionamento no país, a gente já teria se livrado, por exemplo, do Dias Toffoli, já teria se livrado do próprio Barroso, que nunca foi juiz, só foi advogado do Cesare Battisti, inclusive. Então, acho que tem que ter critérios, mas a ideia do mandato, inclusive, eu não lembro quem foi que defendeu essa semana durante uma discussão dentro dessa questão toda da transparência da democracia. Eu ouvi também essa proposta do mandato. Confesso que eu ainda não me aprofundei nisso, mas é uma boa ideia. É uma boa ideia, porque você tem um pouco mais de segurança, quer dizer, não tem mais aquela coisa de que, poxa, o Bolsonaro escolheu agora alguém, vai passar pela sabatina do Senado e, olha, a minha vida útil como cidadão vai ser aquele cara ali na corte e acabou. Assim como foi o Aires Brito na época da FHC e por aí vai. Então, assim, tem que ter esses critérios, porque o cara tem que sentir que ele tem pouco tempo, ele não vai ser um deus no Olimpo para sempre, né? Ele vai voltar a ser um cidadão comum um dia de novo, né? Então a gente precisa ter esses critérios, esse regramento. E também só sobre essa questão da corte aparecer demais e tal. Os holofotes. Eu acho assim, até assim pela quantidade de trabalho mesmo, se tudo estivesse funcionando bem no Brasil, se as coisas estivessem bem,
a Suprema Corte teria poucas decisões, não essas 100 mil decisões, mas é porque tudo acaba sendo judicializado no Brasil. Então, isso é preocupante. É exatamente também. Isso que eu estou falando, Tiago. Porque e me parece que existem alguns ministros que são embevecidos quando aquela luz acende. Quando a luz acende, não sei se tem uma visão ainda política, né, mas ele já vai estar com uma certa idade suficiente para descansar e com uma aposentadoria razoável para lá da média de qualquer brasileiro comum. Então, veja, eu acredito que um juiz, um ministro supremo deve ganhar muito bem, deve ter segurança para poder decidir, mas eu fico preocupado quando eu vejo manifestações públicas de ministros que estão em desconformidade com a Constituição Federal, mesmo na questão da opinião. Tenho dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade. Só uma nota de rodapé aqui, o Cruvinel, só uma nota de rodapé sobre a questão da vaidade e tal. Nós estamos falando de pessoas que estão na corte do Brasil, um país ainda muito afetado pela pobreza, pela miséria, pela fome, e que pessoas que conseguiram embutir dentro dos custos da corte um valor de 100 milhões para compra de lagostas, né? Então é só uma nota de rodapé aí para a gente ter uma ideia do nível do perfil psicológico aí envolvido. Antes que eu seja instado pelo meu dileto amigo professor de Direito, que na verdade é meu amigo, com relação à questão interpretativa da lei, que eu levo em consideração, sou professor de hermenêutica, mas a hermenêutica não pode ser uma exegese. Por exemplo, definição de família, a Constituição diz. Então, por que se querem ter uma outra definição de família, não deve se mudar, então, o texto da Constituição? Ou existe uma ambiguidade na interpretação do que é família? Bom, doutor Ivan, o senhor quer falar sobre isso? Na sequência, vamos ver um vídeo. E só lembrando que nós estamos sendo assistidos agora em São Paulo, Bahia, Santo André, Curitiba, Porto Seguro, Taboão da Serra, Votorantim, Santos, Londrina e João Pessoa. A todos essas praças, minha gratidão. Compartilhem. Nós estamos caminhando para o final já. Temos aqui ainda um vídeo, mas o doutor Ivan Durães, aliás, Ivan Lins, ele quando mexe assim, é raro isso acontecer, porque ele tem muita coisa para dizer, a cabeça dele fervilha de ideias. Vamos lá, doutor Ivan. É verdade. Bom, para não tomar muito tempo, eu vou só pegar um item, tá? Eu acredito que o Supremo ele deve ter uma representatividade social muito grande, porque é o topo do poder judiciário, está ao lado das grandes decisões políticas do país. Então, nesse sentido de representatividade, eu entendo que o Supremo deve acolher julgadores, ministros de vários segmentos sociais, e aqui, que não sejam apenas da magistratura. Eu entendo que é possível, sim, magistrados no Supremo que sejam de outras carreiras, do Ministério Público, como tivemos recentemente, um ministro que veio da carreira do Ministério Público, também da advocacia, enfim, outros segmentos. Agora, existia uma frase muito interessante do ministro Marco Aurélio, que ele teve algumas decisões que, sinceramente, se distanciaram do que eu esperava, né? Mas, enfim, ele tinha uma frase interessante que dá para aproveitar de maneira muito intensa, em vários momentos. Ele dizia que o Supremo deveria ser a última trincheira da democracia, ou seja, o último local em que eventualmente discussões importantes da sociedade civil chegasse. Porque quando chega no Supremo, isso quer dizer que todas as demais instâncias, teoricamente, falharam. Todas as demais instâncias tiveram, enfim, rusgas a serem decididas pelo Supremo. Então, vale aqui destacar, o Supremo não é a casa da perfeição, assim como os demais
poderes outros também não representam espaços de perfeição. O Supremo tem os seus problemas, muitos problemas, e também o Supremo tem muitos processos para serem julgados, que é algo desumano. Se nós fizermos contas, 100 mil processos sendo julgados por 11 ministros, também tem alguma coisa estranha, porque não dá para julgar tanto processo assim, tendo uma vida normal, é algo sobre-humano. Mas, enfim... Então, se não dá... Professor, olha a gravidade do que o senhor está falando. Duas coisas muito graves. Uma que o senhor conseguiu destacar só uma frase de um ministro. De todo que... O senhor conseguiu destacar uma frase. Isso, ao meu ver, é grave. Agora, a coisa grave é dizer que não é humanamente possível. Então, como as sentenças são proferidas? Se não é possível, como eles proferem sentenças? A legislação permite que os ministros tenham assessores. E isso não é algo fora da legislação. Mas o que eu gostaria de destacar é que são muitos processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. Precisaríamos, inclusive, há uma discussão muito já de décadas a respeito, né, para estabelecer filtros para que processos não cheguem em demasia ao Supremo Tribunal Federal. E aí, claro, tem toda uma discussão técnica a respeito. E, claro, existem sim erros em algumas decisões, das mais diversas, mas é preciso que não haja expectativas no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que eles venham a atender em suas decisões, notadamente aquelas que esbarram na seara política, que venham satisfazer a todos. Porque, de uma maneira ou outra, convenhamos, o Supremo decide para o lado de cá, agrada uma parcela da população em questões que envolvem política. Quando decide para o lado de lá, também. Agora é preciso analisar o seguinte: será que o Supremo alcançaria uma unanimidade em questões em que não há unanimidade, nem mesmo nas esferas da sociedade civil? Eu acredito que não, é impossível. Bem, eu quero fazer uma consideração, tem um vídeo aqui para nós e vamos caminhar para as considerações finais, mas eu quero fazer aqui uma colocação como cidadão brasileiro. Eu gostaria que os ministros do Supremo Tribunal Federal, os que têm ou tiveram nas suas carreiras militância à esquerda, militância à direita, convicções de direita, convicções de esquerda, que creem em Deus, que são ateus. Eu gostaria que todos eles se debruçassem e defendessem veementemente o texto da Constituição. O texto da Constituição. E deixassem as leis para a Câmara, para o Parlamento. Quem faz lei é o Parlamento. O Judiciário faz cumprir a lei. Faz cumprir a lei. E hoje eu tenho severas críticas como cidadão brasileiro à liberdade de interpretação de alguns ministros. Quase daltônicos ao texto, mudando a cor do texto, mudando o significado da palavra, no meu grosso modo de ver. Mas vamos aqui a um vídeo e aí voltamos com as considerações finais, porque o negócio, gente, é voto auditável. Você queria votar e sair com o recibinho e colocar lá? Porque vamos falar sério, irmãos, esses dias invadiram meu celular. Eu não sei nem como. E a quantidade de gente invadida. Ah, mas não está na rede. Ué, mas o software já não pode sair viciado? E aqui eu não estou acusando, eu estou perguntando. Quem pergunta não ofende. Então vamos ver a opinião de um pastor presbiteriano. Vamos lá. Eu sou o pastor Wilson Lucena, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastorei a Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, em Arthur Alvim. E falando sobre o voto auditável, eu sou a favor porque seria uma forma a mais de segurança, não significa que não possa haver fraude mesmo assim. E a palavra de Deus nos alerta que maldito o homem que confia no homem. Então, quanto mais garantias nós pudermos para que tenhamos uma democracia auditável, garantida, eu sou a favor. Por isso, eu digo que sim.
É isso aí, pastor aí deixando a sua opinião. Hoje nós tivemos esse debate, semana que vem voltamos com uma questão bastante interessante, mas e aí, Tiago Cortez, sociólogo, não é, cristão, suas considerações finais. Tela para Tiago Cortez. Só duas coisinhas. Primeiro, eu concordo com essa fala do pastor que comentou agora, do vídeo. Eu acho que a gente tem que ter mais garantias, até porque todos nós queremos um sistema que funcione, para bem ou para mal, seja o meu grupo político vencedor ou perdedor nas urnas, eu quero um sistema eleitoral que funcione. Eu acredito no sistema eleitoral, volto a repetir, eu acredito no sistema eleitoral, mas ele pode melhorar muito mais e ser muito mais transparente, por isso eu sou a favor dessa proposta do voto auditável ou de outras propostas que possam vir a surgir para avançar nesse caminho. Eu queria só pedir uma consideração, o Cruvinel, para a gente pensar num debate sobre algo que o pastor Ivan falou, sobre essa tese da da pentecostalização da política. Eu achei muito interessante. Eu teria a acrescentar muitas coisas sobre isso também, porque esse vocabulário do inimigo a ser localizado e destruído, da peleja contra o mal, eu fui militante de esquerda, eu aprendi dentro da esquerda esse vocabulário. Foi algo que eu absorvi como militante de esquerda, que as forças do progresso, elas são as forças do bem, e as forças conservadoras são do mal. Então é um debate interessante a ser feito, porque eu acho que, na verdade, inclusive, uma posição contrastante aqui, eu acredito que a polarização política e ideológica, ela entrou para a igreja. Eu não acredito que a igreja tenha saído para o debate, eu acho que o debate entrou na igreja. Eu acho que toda essa questão da luta política em plano mais terreno, mais raso, ela acabou entrando na igreja. E a igreja não foi ainda... A igreja, enquanto instituição, ainda não participou desse debate. Então, acho que daria um debate bom esse aí para a gente fazer sobre esse vocabulário. Diretor, anota aí. Daqui 3 semanas, igreja e política, nós vamos tratar esse assunto, doutor Ivan, Tiago Cortez. Não é, doutor? Topa, doutor Ivan? Sim, claro. Ainda mais para discutir uma teoria. Muito. Participei da criação, muito bom. Eu conheço o reverendo Vinícius Couto. Esta construção de neopentecostalização da política é verdadeira. Quando foi falado isso, eu pensei exatamente isso que o Tiago falou. Eu sofri isso na pele, combatendo o marxismo cultural em programas. Não interessa o que você falava, você sempre era o inimigo. Mesmo que você ponderasse, tivesse uma discussão, ou como dizem, não gosto dessa palavra, narrativa ficou esquisita hoje em dia, mas tivesse um posicionamento equilibrado, você sempre era considerado o inimigo. É uma coisa emburrecedora, não tem outra palavra para dizer, é uma coisa esquisita. Bom, Tiago, quem quiser te encontrar, como faz? No Instagram, @odescortez, e no Twitter, @soudescortez. O canal no YouTube, daqui a pouquinho eu reativo ele, tá? É isso aí. Obrigado, foi um prazer aí participar novamente. Por curiosidade, Tiago, o Descortez por quê? Trocadilho mesmo? É um trocadilho. Na época que eu comecei a participar mais intensamente desse debate político, as pessoas começaram a fazer troça. Mas você é tão cortês e com essas posições... Apesar de eu sempre ser cortês no debate, é que eu sou firme, né? É diferente, mas aí ficou o descortês. Agora, para quem quiser ver as publicações do Tiago, vá no stories dele para dar uma olhada. Ele faz passo a passo com relação a certas coisas, inclusive sobre marxismo, ele faz o passo a passo. Como você conversar com... Tá lá, vai lá dar uma olhada. Muito obrigado, Tiago. Só falar uma coisinha, as pessoas às vezes elas não acreditam que sou eu escrevendo no Instagram, porque eu tenho esse jeito calmo e cortês para falar, mas eu sou firme. Então, mas sou eu mesmo, viu, gente? É que eu não quero matar ninguém, destruir ninguém, eu sou apenas firme nas minhas posições, tá bom? Obrigado. Graças a Deus. E que Deus proteja a nossa nação.
seja você de onde for, direita, esquerda, centro, que você tenha entendimento que teu filho, viu, querido? Teus filhos vão para a escola com o filho dos outros. Um grande pensador cristão, I have dream, eu tenho um sonho, né, que os nossos filhos estejam de mãos dadas. Então, eu também tenho esse sonho. E onde nós possamos ter uma visão de família. Doutor Ivan Durães, que hoje eu estou numa de chamá-lo de Ivan Lins, não sei porquê. Suas considerações finais. Bom, eu quero inicialmente agradecer por este convite generoso em participar desse diálogo com o Tiago Cortez, com o pastor Cruvinel e com a audiência deste evento. Quero, antes de mais nada, dizer o seguinte também. Eu faço parte de uma tradição de pensadores que, acredito eu, que remonta a Abraão, o jurista que se apresentou em defesa das cidades de Sodoma e Gomorra. E também admiro um outro grande jurista, um outro grande pensador, que é Moisés, que se ocupou com a lei mosaica e muito atuou enquanto jurista. E no que diz respeito ao nosso tema hoje, o voto auditável, eu acredito também que a democracia ela tem um preço, e o preço que está diretamente atrelado à democracia é a sua defesa. Todos nós devemos nos colocar enquanto defensores da democracia. Isso não quer dizer que ela não tenha erros, não tenha equívocos, mas atentar contra a democracia é sempre um passo trágico que coloca a vida e a existência de todos em risco. E a democracia passa pelo voto. E, caríssimos, aqui registro a seguinte perspectiva nos seguintes termos. É possível até que haja necessidades, acredito que sim, necessidade de ajustes no sistema eleitoral brasileiro, incluindo o voto. Mas não se promove ajustes em um discurso de quebrar tudo, do tudo ou nada, do é assim ou então acabou. Isso não faz parte de maturidade democrática. Então, a democracia no Brasil está em teste. Ela tem as suas trincas e não se resolve problemas de trincas em instituições por meio do aniquilamento, por meio da eleição de inimigos e a ideia de aniquilar por completo aquele ou aquilo que funciona de maneira diferente do que se pretende. É isto aí, ficam estas minhas considerações, com votos de que todos nós venhamos amadurecer neste momento diferenciado do nosso país, que exige, sobretudo, robustez de pensamento. Bom, deixo a todos o meu Insta, pode ser? Deixo o meu Instagram, sim. Prof. Ivan Durães. Siga-me, será um prazer contar com seguidores desta audiência, deste programa e deste projeto muito interessante formado aqui para que haja espaço no sentido de que pensadores venham falar a respeito de questões importantes do nosso país. Saúde, paz e prosperidade a todos nós. Meu querido professor Ivan Durães, você sabe que é sempre uma alegria tê-lo aqui. O senhor já tem cadeira cativa para nos ajudar a ampliar o pensamento. Em que livro está esse artigo sobre neopentecostalismo da igreja? O senhor gostaria de falar sobre esse livro? Pode ser. É um trabalho que escrevi não para converter pessoas a um pensamento, mas é uma teoria que elaborei junto com o meu amigo, reverendo Vinícius Couto,
O livro chama-se Neopentecostalização da Política, foi publicado pela editora Reflexão. Neopentecostalização da Política. Ivan Durães Amigo, e Vinícius. Editora Reflexão, eu quero este livro esta semana. E aí o senhor vem fazer a dedicatória para mim, tá bom? Será um privilégio. Nós vamos, queridos irmãos, falar sobre pentecostalismo, aliás, sobre cristianismo e política, e talvez em mais de um programa, porque aí vamos falar sobre a história da política e do pentecostalismo e do cristianismo, e mais a miúde, de forma mais detalhada, da questão política dos anos 60 no pentecostalismo, não é? E as suas vantagens e desvantagens, chegando ao neopentecostalismo. Acho que vai ser muito interessante isso. Talvez, quem sabe, eu consiga trazer alguns deputados crentes para cá, para que eles possam se manifestar, não é? Juntamente conosco. O que você acha, Tiago? Seria ótimo, seria muito importante trazer até para a gente conseguir aferir aquilo que a gente está falando na prática que a gente vê aqui na política terrena, digamos assim, né? Maravilha! Deixa eu dizer a vocês agora as minhas considerações. Me aguardem, eu volto já, meus amigos. Vamos lá, minhas considerações. Gente, eu sou a favor do voto auditável. Sou a favor da discussão política, do embate de ideias, mas quando eu digo embate, eu estou falando das teses, antíteses e das sínteses que se dão num debate político, às vezes até acalorado, mas respeitoso. O que eu não posso admitir é essa imposição, impetração, seja de que poder for, e não admito como cidadão brasileiro, seja na antagonização, no uso do argumento ad hominem, que é você não enfrentar uma ideia, mas tentar desqualificar o expositor da ideia, o argumento ad hominem, não é? Ou o argumento do homem de palha, tentar colocar na boca do outro que o outro não está dizendo. Isso eu me levanto contra. Ou mesmo de um outro poder tentar legislar o que não seria sua função. Eu acredito que o debate político, e eu sempre, olha, ganha quem tiver mais representatividade. Agora, eu sou conservador, sou cristão, e acredito, como cristão, que mal nenhum faria, não é? Nós podemos auditar os votos. Faz mal por quê? O que isso vai fazer mal? De forma nenhuma. Então, eu louvo a Deus por esse debate de hoje. Vamos discutir um pouco mais de política aqui. Agora, deixa eu dizer, esse programa é um oferecimento da netfé.tv. Veja aí na sua tela, netfé.tv, netfé.tv. E a Netfé é uma plataforma de streaming totalmente voltada para o público cristão. Você pode assistir pelo seu computador, celular, seu smartphone, tablet. Você pode assistir nas suas caixas, naquela caixa box, na sua televisão, um conteúdo totalmente cristão, entrevistas, programas infantis, musicais, debates, uma visão missionária de transmissão de cultos. Aliás, se você tem uma transmissão de culto interessante, entre em contato com a Netfé. A Netfé tem uma visão missionária acerca disso. Netfé.tv, cada dia mais ampliando o conteúdo para que você possa, juntamente com sua família, ser edificado. Então, faça a sua inscrição agora, netfé.tv. Deixa eu dizer a vocês também uma coisa. Você gostaria de estudar teologia comigo, sem sair da sua casa? Vai aparecer na sua tela aqui o nosso banner. Eu tenho diversos cursos, são cursos livres, totalmente apostilados, reconhecidos por 2 convenções das Assembleias de Deus. Curso de preparação ministerial, com 14 matérias, curso básico, 24 matérias, curso médio,
36 matérias e avançado 47 matérias, mais monografia. São cursos livres, onde você pode, no conforto do seu lar e também dentro do seu tempo, estudar teologia, não é? De forma eficaz, profunda, e ser um dos meus alunos. Nós temos aqui um grupo de WhatsApp somente para os nossos alunos. Você quer estudar comigo? Um curso reconhecido por 2 convenções da Assembleia de Deus? Me manda uma mensagem no meu WhatsApp agora, 11 967 66 5787. Mais uma vez, 11 967 66 5787. Mais uma vez ainda, 11 967 66 5787. Venha ser um dos meus alunos. Bom, chegamos aqui ao final. Que o Senhor abençoe. Meus convidados ainda estão na tela. Lembrando, semana que vem estamos neste mesmo horário, mas estaremos nesse mesmo. Só ficou o Tiago agora, o doutor Ivan está aqui. Semana que vem voltaremos. Eu tenho alguns debates. Cristianismo e sexualidade. Esta é uma questão que eu gostaria de discutir com vocês. Uma outra questão. Alguém com cabelo colorido e tatuado pode ser um conservador? Essa era uma outra questão que nós pensamos aqui. Pode ser um conservador? Cristianismo e política também. E eu gostaria que você pudesse enviar no nosso WhatsApp, eu vou passar aqui, sugestões de temas e de participantes também. O nosso WhatsApp é 11 93933 1677. 11 93933 1677. Você pode mandar a sua sugestão de temas para debate, ok? Bom, chegamos ao final. Que o Senhor abençoe. Me sigam no Instagram, gente, @Roberto Cruvinel, @Pastor Roberto Cruvinel, @Pastor Roberto Cruvinel. Eu fiquei muito curioso com esse negócio que tem atrás do doutor Ivan aí, que está escrito uma dose caprichada de café. Muito bom. Muito bom. Agora, viu, doutor Ivan? Nós vamos ainda discutir aqui uma coisa que me chama a atenção sobre a exacerbação violenta da visão política. Por exemplo, botar fogo em estátua é manifestação política? Queimar agência bancária é manifestação política? Eu sou de uma época, o Tiago não era nem nascido, eu vi o presidente do Sindicato dos Bancários ser preso na frente do banco onde eu trabalhava, na Rua São Bento. Gás lacrimogêneo. Eu já entrei no meio de gás lacrimogêneo, jovem ainda. Eu me lembro dessa época, de quebrarem loja. É isso que nós queremos de volta? De jeito nenhum, né? Deus abençoe, um beijo no coração. Nós vamos voltar a discutir essas coisas. E você é meu convidado, sua família. Fiquem com Jesus, na paz do Senhor.